quero falar sobre o zelo de Neemias pela santidade do povo de Deus, o que está faltando em nossos dias. Muitas pessoas se preocupam com a aparência do templo, outros se preocupam com o conforto lá dentro do templo para as pessoas se sentirem bem. Alguns estão preocupados com a quantidade de pessoas e o sucesso da obra de Deus. Poucos estão preocupados com a santidade das pessoas que estão sob os seus cuidados. Nós encontramos no capítulo 13 de Neemias a descrição de algumas ações que ele tomou no zelo que ele teve pela santidade do povo de Deus. No caso, ele era nomeado pelo rei como governador da Judéia. Sendo governador, ele sentia a responsabilidade diante de Deus de zelar pela pureza daquele povo. E logo encontrou problemas, mas ele foi resolvendo cada problema e atuando na direção do conserto. Nós devemos ter zelo para que nenhum irmão permaneça em pecado, para que nenhuma área da igreja sob nossa responsabilidade esteja manchada e contaminada. Os líderes precisam ter dedicação, lealdade, fidelidade, principalmente para com o dinheiro, que é algo santo. Quando consagrado a Deus, o dinheiro que é entregue como dízimos e ofertas é santo, não é para ser usado de qualquer maneira. Para isso, Deus levanta líderes. E o Neemias entendeu, os líderes, levitas e sacerdotes têm que estar em santidade para fazer o seu trabalho. No capítulo 13, versículo 22, diz que ele mandou, o Neemias, que os levitas se purificassem e viessem guardar as portas para santificar o dia de sábado. E disse: Senhor, me ajude nisto. A oração dele: guardar as portas para santificar o dia de sábado. As portas da cidade, as portas do templo já eram guardadas pelos sacerdotes e levitas que atuavam no templo, mas o Neemias estendeu isto para toda a cidade de Jerusalém, que o sábado fosse santificado. O sábado é uma espécie de símbolo da religião do Antigo Testamento, da aliança de Deus com seu povo de Israel. O sábado era o símbolo e o sábado precisava ser respeitado. Na nova aliança, no Evangelho, em nossos dias, a noção de sábado é espiritualizada, não tem sentido nenhum guardar um dia e viver na carne, no pecado, os outros dias, ou mesmo o próprio sábado. Não tem sentido a guarda de dias quando a obra de Deus é feita com adoradores verdadeiros que adoram o Pai em espírito e não guardando dias. Qualquer formalidade de podes e não podes não cabe no Novo Testamento. Não pode comer carne disso, desse animal, não pode fazer aquilo, não pode isso, tem que guardar o sábado. Nada disso tem sentido mais no Novo Testamento, mas um espírito submisso a Deus, em obediência como servo, para servir a Deus 24 horas por dia. Como Jesus disse que o Pai trabalhava, ele trabalhava também, ele estava a serviço do Pai 24 horas por dia. O Neemias usou da sua autoridade no seu âmbito para determinar que atitudes fossem tomadas para santificar a cidade. Hoje esse zelo está faltando em muitos líderes, pastores que não se preocupam com a santidade daqueles que estão debaixo da sua autoridade espiritual. Líderes de células, chefes de família deveriam se preocupar com a santidade dos seus,
porque não adianta aumentar o número e ter sucesso material, ganhar muito dinheiro e ter a vida em pecado, a santidade manchada. Isso não adianta nada. No céu não entra pecado. Cada um de nós precisa estar atento para isto. E ele também, continuando no capítulo 13, viu que muitos judeus haviam se casado com mulheres estrangeiras. E ele repreendeu e disse: vocês fizeram errado, tem que se consertar. É ordem de Deus que não misturemos a raça. Isso é para aquela aliança. No Novo Testamento é diferente, mas que eles não misturassem a raça, e quem tivesse se casado com mulheres estrangeiras que despedisse aquelas mulheres. E lembrou o caso de Salomão, que por casar com mulheres estrangeiras contaminou toda a família de Deus, todo o povo, e fez o povo cair no pecado. Inclusive, havia gente grande na época de Neemias que também fez o mesmo. Sacerdotes que se casaram com mulheres estrangeiras. E o Neemias fez com que isso fosse tornado público. O Neemias não podia destituir sacerdotes. O poder civil não tem autoridade sobre o poder religioso. Mas o Neemias, no âmbito dele, fez o que podia, tornou aquilo público e claro, para que todos soubessem e ficassem envergonhados os que tinham transgredido, sabendo a lei de Deus, tinham transgredido os mandamentos do Senhor. E Neemias diz no versículo 30 que eu os limpei de toda estrangeirice. São princípios que ficam para nós. Estrangeirice aqui nós podemos entender figuradamente no nosso tempo como influência do mundo na igreja. Tudo aquilo que é do mundo, os prazeres do mundo, a carnalidade do mundo, o sucesso do mundo, a influência do dinheiro no mundo, a glória da política no mundo, o sucesso do mundo dos esportes, das artes. Tudo isso, entrando na igreja, contamina a igreja. E há pessoas da igreja que, por se casarem com pessoas que não são de Deus, acabam também contaminando a pureza e a santidade da casa de Deus. Porque como um líder, não é proibido que ele seja líder se ele é casado com uma pessoa que não é do Senhor. Mas vai manchar, aquilo vai ficar ruim, vai ser mal, vai manchar a santidade. Ele não vai poder ser um bom exemplo. Portanto, Deus exorta a todos, principalmente aos líderes, que não se casem com gente que não é do Senhor, não façam sociedade da luz com as trevas. Nós temos que zelar pela santidade da casa do Senhor. Até mesmo os pais de filhos crentes têm que se preocupar muito com as companhias de seus filhos, com quem seus filhos estão fazendo amizade. Nós temos que zelar pela santidade de todos aqueles que nos são afetos, que estão debaixo da nossa autoridade espiritual. Deus vai requerer dos líderes isso. Cuide, tome cuidado, examine, verifique, veja aquela ovelha que está fraquinha e caindo. Eu vou cobrar de você, que você tem que cuidar dela. Aquele outro que está de fraco, que se enveredando pelo caminho do pecado e se casando com quem não é do Senhor. Cuide dele com amor, ore, ajude a se livrar daquilo. Deus cobra dos líderes essa responsabilidade, a santidade daqueles que lhe estão afetos. Portanto, que Deus fale ao seu coração, minha irmã, ao seu coração, meu irmão, para você ter este zelo pela casa de Deus, pela pureza e santidade na vida daqueles que estão com você, que estão debaixo da sua responsabilidade, porque Deus vai cobrar. E Ele cobra duramente a responsabilidade daqueles a quem Ele deu autoridade. A quem muito foi dado, muito será exigido. Se você recebeu de Deus autoridade numa casa, numa família, seja aonde for, né, na igreja, numa célula, num ministério,
Deus vai cobrar de você. Para começar, a santidade. Aquilo que é misturado não serve para Deus. Aquilo que é misturado não serve para Deus. Portanto, comece a entender o zelo de Deus pela santidade na vida dos que lhe pertencem. Visite a